Boa noite para todo mundo. Depois de tanto esperar, finalmente a gente vai começar a falar sobre HTML e CSS. E como o curso é um curso de fundamentos, ou seja, a gente tem que começar pelo começo, eu vou pedir licença para aqueles que já sabem alguma coisa do assunto. Tenham paciência, porque essas primeiras aulas vão ser bem básicas mesmo. A nossa apostilinha de hoje é o livro 6, Conceitos de HTML. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre o que é HTML e como que ele funciona. CSS, só na aula que vem. E aí, o que a gente tem nesse livro 6? Bom, a gente começa explicando o que é HTML, depois explica o que são tags, para em seguida começar a falar, apresentar algumas tags, como a tag H, P, B, I, U e assim por diante. Doctype, meta, head, by, até chegar no final para vocês entenderem qual que é a estrutura básica de todo o documento HTML. E eu finalizo apresentando umas outras tags que nós não vamos ver na prática. Apenas elas vão ser apresentadas para caso vocês queiram exercitar depois. Que o básico mesmo é o que a gente vai ver hoje, dessas que estão aqui na tela, tá bom? Bom, então vamos seguir com a apresentação do que é HTML. O que é HTML? HTML é uma das linguagens que utilizamos para desenvolver websites. O acrônimo HTML vem do inglês e significa Hypertext Markup Language, ou em português, Linguagem de Marcação de Hipertexto. O HTML é a linguagem base da internet. Foi criada para ser de fácil entendimento por seres humanos e também por máquinas, como, por exemplo, o Google ou outros sistemas que percorrem a internet capturando informação. O criador do HTML foi o cientista Tim Berners-Lee. Ele criou o HTML para a comunicação e disseminação de pesquisas entre ele e seu grupo de colegas. O HTML ficou bastante conhecido quando começou a ser utilizado para formar a rede pública entre as universidades naquela época, o que se tornaria mais tarde a internet que conhecemos hoje. Muito bem, então, alguns dizem que HTML é uma linguagem de programação. Outros dizem que não, é apenas uma linguagem de marcação. Vocês vão entender a diferença no futuro. Talvez hoje vocês não entendam exatamente qual é a diferença. Mas o que eu quero dizer aqui, para ficar mais simples, quando você está falando de uma linguagem de programação, a gente está codificando algumas coisas que serão executadas em ordem e essas coisas que serão executadas vão gerar alguma ação no seu computador. A linguagem de marcação, HTML, por conta disso, não é considerada linguagem de programação por muitas pessoas. Ela, na verdade, o que ela faz é marcar o seu texto para que o browser, ou seja, o navegador, saiba do que você está falando naquele momento, o que é aquele pedaço do texto. E, além disso, ela também define qual a maneira, o layout, o design com que aquelas coisas precisam ser apresentadas. Ela surgiu sozinha e depois surgiu uma coisa chamada CSS, que vocês vão ver no futuro, que é uma outra linguagem. Boa parte do que é desenho, o que é design, aos poucos foi transferido do HTML para o CSS. O HTML foi ficando mais limpo. O HTML passou a marcar só o que é conteúdo e não como que esse conteúdo deve ser apresentado. Vou falar mais sobre isso no futuro, mas a gente agora vai saber o que é uma tag. O que são tags? O HTML é uma linguagem baseada em marcação. Nós marcamos os elementos para mostrar quais informações a página exibe. Por exemplo, um título importante, aquele título do site, nós marcamos com uma tag elemento chamado H1. Veja um exemplo. H1, aqui vai o texto do título, fecha H1.
Perceba que o texto está entre duas marcações. Essas marcações são chamadas de tags. As tags abertas H1 e depois fechadas com a barra. O H nesse caso vem de header, que significa cabeçalho. O que está dentro é o conteúdo mostrado para o usuário. Com as tags, dizemos ao navegador o que é cada informação. Dizemos também o que é cada coisa para os sistemas de busca, como o Google. O Google, para exibir os resultados de busca, precisa saber o que é um parágrafo e o que é um título, e ele sabe disso através das tags. O que são tags? E a próxima página agora vai falar sobre o editor de código. Nesse momento, eu quero dar uma explicação sobre esses livros que eu montei, que é a respeito da semântica, do significado desses livros que eu montei. A partir dessa aula, desse livro, essa semântica vai valer para todas as outras até o final do curso, que é a seguinte: todas as páginas que eu tenho fundos com alguma imagem no fundo são páginas de teoria. Tá? Eu estou explicando algum conteúdo teórico. Quando a página fica branca dessa forma aqui, é que eu estou falando de alguma coisa prática que eu vou demonstrar para vocês na prática. Isso quer dizer o seguinte, voltando para o nosso sumário: tudo que está em grande em amarelo é conteúdo teórico. Os itens que estão em branco, um pouco menor, são páginas que ensinam na prática o conteúdo teórico. Entenderam? Então vocês podem observar aqui que nós temos várias páginas teóricas e também várias páginas onde eu vou explicar para vocês, na prática, aquilo que está sendo falado. E eu deixei aqui no meio da tela uma pasta que por enquanto está completamente vazia. Ela abriu lá na outra tela. Uma pasta que por enquanto está bem vazia, que é a pasta chamada Aula de Hoje. Essa pastinha a gente vai usar em todas as nossas próximas aulas. Tá? E por enquanto não tem nada dentro dela. Eu vou arrastar para cá o texto que está aqui no site. Esse texto aqui: Oficina de Fuscas do Marcão, localizada no coração da cidade. A Oficina de Fuscas do Marcão traz para o mercado o que há de melhor para o seu Fusca. Fundada em 2020, a Oficina de Fuscas do Marcão já é a melhor da cidade, conquista novos clientes a cada dia. Nossa missão é proporcionar o melhor tonagem para o seu Fusca. Oferecemos profissionais experientes em rebaixamento de Fusca. O atendimento possui padrão de excelência e qualidade, garantindo a satisfação dos nossos clientes. Não precisava ter lido isso, né? Mas me deu vontade de ler. Bom, esse texto, ele está em uma outra pastinha aqui. Ele é realmente um texto, um TXT. Vocês podem ver aqui, site.txt. O que tem? Se eu clicar nesse daqui, por ele ter a extensão .txt, o computador vai entender que ele é um texto e vai abrir no bloco de notas, ok? Normal, né? Está aqui o texto todo num bloco de notas. Mas a gente não vai utilizar o bloco de notas para editar. Por quê? Porque eu quero transformar esse TXT que está aqui em vamos dizer assim, em uma página. Porque se eu pegar isso daqui, eu não tenho uma página. Tá? Eu vou copiar esse texto aqui para um outro arquivo. Um arquivo que seria uma página HTML. Para usar esse arquivo HTML, eu vou usar um editor específico, que não é o bloco de notas. Eu vou usar um editor que está instalado aqui, chamado Sublime Text. Esse Sublime Text, tá abrindo, e abriu lá na outra. Abriu lá na outra tela. Aqui, ó. Esse Sublime Text é um editor de texto, mas ele é um editor de texto inteligente. Ele é específico para você fazer codificação. Está aqui a janelinha do Sublime Text, mas eu apaguei ele da pasta. Por quê? Porque, na verdade, esse site TXT aqui era só para eu poder pegar esse texto e copiar para cá. Copiei para dentro do Sublime. Agora eu posso apagar isso daqui. Agora eu vou salvar isso daqui com o nome de arquivo, de página HTML. Eu vou vir aqui em File, Save As,
E eu vou salvar ele dentro do aula de hoje. Ele está sugerindo um nome aqui, mas eu vou colocar o nome index.html. Esse nome não é à toa, tá? Esse texto, para mim, vai ser o texto de entrada, o primeiro texto, aquele texto que a gente vai ter na nossa página. Vou salvar ele aqui. Ele já apareceu aqui, ó. E apareceu com um outro ícone, o ícone de página de internet mesmo, de browser. Que agora isso daqui está sendo entendido pelo computador como sendo uma página de internet. Se é uma página de internet, eu vou dar duplo clique nela aqui. E aí, ela vai abrir no meu browser. Aqui. Deixa eu diminuir ela aqui, para ficar menorzinho assim. Aqui. Muito bem. Então, vejam. A extensão .txt era entendida pelo computador como um texto. Tanto que abri o bloco de notas. A extensão .html é entendida como uma página de internet. Só que essa página de internet, olha como é que ela está. Ela é um texto. Por que ela é um texto? Porque ela não tem nenhuma tag dizendo o que é essas coisas aqui dentro do texto. Tá? Bom, e aí a gente vai então fazer uma primeira tag. Uma primeira tag para poder começar a melhorar esse texto aqui. Do mesmo jeito que ele aparece no editor do texto, ele está aparecendo na página, no browser. Olha, se o browser aumentar, olha como é que fica. Horrível, né? Bom, agora vamos falar sobre tag. A primeira tag importante é o H. Tag H, Header. O H é uma tag para marcar um título do texto. Os navegadores exibem o conteúdo dos títulos em diferentes tamanhos. Existem 6 níveis de título. O H1 é usado para títulos principais, H2 é usado para subtítulos, e se houver outras seções as dos subtítulos, podemos usar o H3, 4, 5 e 6. Vocês estão vendo aqui o tamanho com que os cabeçalhos ficam quando você utiliza header. O header, então, é um cabeçalho do texto. E é o que a gente vai fazer agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir o cabeçalho do texto. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui no meu editor de código e vou colocar H1 aqui antes. Vejam que ele é um editor inteligente, então ele marca o H1 com uma outra cor, justamente para dizer para a gente, estamos mexendo com uma tag. E aqui no final, eu vou colocar /H1. Toda vez que eu... Você viu que ele já colocou automático? Ó, de novo. Barra. Por que ele colocou automático? Porque eu já tinha colocado o H1 aqui, ele já sabe que eu estou fechando. Quando você coloca a barra, você está encerrando a tag. A tag ela tem abertura e tem fechamento, a maioria delas. Algumas poucas não tem, tá? Mas as tags, principalmente de conteúdo, elas têm abertura e fechamento. Para eu salvar isso daqui, eu dou Ctrl S, certo? Ctrl S, e aí, se eu salvei a minha pasta, se eu salvei a minha página no meu servidor de páginas, no caso aqui o servidor de páginas é o meu computador mesmo, isso vai refletir na página que está lá no browser, que as pessoas estão vendo, lá nos outros computadores. E aí quando eu der F5 aqui, o que vai acontecer? Mudou. Mudou porque agora o browser sabe que as primeiras palavras do texto são o cabeçalho do texto. Tá? Se alguém não estiver entendendo alguma coisa, por favor me avise. Eu vou fechar isso daqui porque eu não vou precisar mais ficar com essa pastinha aberta. O que eu preciso agora para vocês entenderem o que eu estou fazendo é o editor de código e o index.html com a página sendo mostrada no browser, tá? E aí a gente pode seguir em frente com a tag P. O P é uma tag para marcar um parágrafo no texto. Para criar um parágrafo, coloque as palavras que compõem o parágrafo em uma tag de abertura P e uma tag de fechamento /P. Por padrão, o navegador exibirá cada parágrafo em uma nova linha com algum espaço entre ele e todos os parágrafos subsequentes. Perfeito, e é exatamente o que a gente vai fazer agora.
a gente vai colocar alguns P's e barras P's nesse texto aqui, tá? Começando aqui, ó. Aqui onde termina o header, ou seja, o cabeçalho, começa um P. Tá? E esse P apresenta a oficinas de Fusca do Marcão até começar a falar sobre a missão. Ela começa a falar sobre a missão aqui. Então, na hora que eu der o barra, pronto, já sabe que está encerrando o parágrafo. Vou iniciar um outro parágrafo aqui. E aí, esse parágrafo termina na linha de baixo, com barra P. E aqui eu já começo um outro P, um outro parágrafo. Eu esqueci? Não esqueci nada não. Barra P. Barra P no final do texto. Pronto. Do Ctrl S, percebam qual que vai ser a mudança no nosso browser. F5 para atualizar. Pronto, olha só. Agora nós temos 3 parágrafos, exatamente 3 parágrafos separados. Isso agora quer dizer que o browser está entendendo muito mais o nosso texto. Nosso texto para o browser tem muito mais significado. Agora observe o seguinte, esses parágrafos eles estão separados na apresentação do browser. Mas aqui, ó, no texto, tá tudo junto, não precisa estar separado. Tá tudo junto numa linha só, tá? Não importa, não precisa estar em mais de uma linha, porque o que importa aqui, o que separa os parágrafos no nosso editor de código, no Sublime, é o barra P e o P. P barra P demarca o parágrafo, os parágrafos do nosso texto. Agora, existem outras tags, né? Vamos lá para mais um grupo de tags, já que vocês já entenderam o que significa tag. Tags B, I, U, sup e sub. Vamos conhecer 5 tags que modificam a aparência do texto. B. Colocando as palavras entre as tags B e barra B, podemos exibir os caracteres em negrito, bold. I. Colocando as palavras entre as tags I e barra I, podemos exibir os caracteres em itálico. U. Colocando as palavras entre as tags U e barra U, podemos exibir os caracteres com sublinhado. Colocando as palavras entre as tags sup e barra sup, podemos exibir os caracteres acima dos caracteres normais. Colocando as palavras entre as tags sub e barra sub, podemos exibir os caracteres abaixo dos caracteres normais. Muito bem, então a gente vai poder agora melhorar um pouco mais o nosso texto. Porque, veja, o HTML, ele serve para você dizer o que é aquele pedaço de texto, que é o que a gente fez até agora. A gente diz para ele, isso aqui é um cabeçalho, isso é um parágrafo separado desse outro parágrafo, separado desse outro parágrafo. A gente até o momento só disse para ele o seguinte, essas coisas estão separadas e cada uma delas significa coisas diferentes. O que a gente vai usar agora, as tags que a gente vai usar agora, elas vão indicar para que algumas partes do texto apareçam de forma diferente, porque eles vão ser tratados de forma diferente. E aí eu vou começar com essa palavra aqui, oficina de Fuscas do Marcão, eu vou colocar ela em bold, com o B, a tag B. É claro que aqui no final tem que ter o barra B. Além disso, além desse bold, eu também vou colocar a missão que está entre aspas, eu vou colocar ela em itálico. Para colocar ela em itálico, e depois das aspas, o barra I. Muito bem. Agora, além disso, para mostrar para vocês que essas tags elas se somam, elas podem se somar, apesar de elas serem independentes, elas se somam, eu vou pegar as palavras melhor tunagem, que já está em itálico. Será que está em itálico mesmo? Deixa eu dar F5, Ctrl S no editor e dar F5 aqui no browser. Olha só que interessante. Aqui, oficina de Fuscas do Marcão já está em negrito e a missão já está em itálico. Mas eu quero pegar a melhor tunagem e colocar em sublinhado ou underline. Coloquei barra U e aqui no final vou colocar
o barra U. Coloquei o U e agora coloquei o barra U. Dou Ctrl S, venho para cá e dou F5 de novo. Olha só, apareceu em negrito aqui. Eu vou agora aumentar um pouquinho a letra aqui no browser, tá? Para facilitar a visualização de vocês. Acho que aqui vai ficar melhor desse jeito. Muito bem. Vamos lá. O que mais que a gente vai poder fazer agora? Até o momento a gente colocou header, separamos em parágrafos, usamos itálico, sublinhado, negrito, mas tem muito mais coisa que a gente precisa conhecer. Vamos conhecer agora um negócio chamado doctype, que é uma tag também. Doctype. Para que o navegador entenda que o arquivo é uma página de internet, não basta apenas chamar o arquivo de index.html. Estamos usando a versão 5 do HTML. Como o navegador vai saber isso? Para que ele consiga transformar a nossa página e lê-la de forma correta, precisamos falar da tag que vai na primeira linha do arquivo doctype. Por padrão, escrevemos essa tag em maiúsculas. As outras tags do HTML podem estar em minúscula ou maiúscula. Outro detalhe, o primeiro caractere dentro dela tem uma exclamação, que serve para que essa tag seja identificada como doctype. A outra informação que colocamos é a versão do HTML que estamos usando. A versão 5 trouxe várias modificações. Uma delas é que não precisamos mais botar a versão 4.0, 3.0 ou 5.0. Se declaramos doctype HTML, estamos dizendo para o navegador que estamos usando a última versão disponível do HTML. A tag do doctype não precisa ser fechada. Ela é uma tag de informação, não de conteúdo. Muito bem, então a gente aprendeu um monte de coisa agora. Aprendeu que existe uma tag chamada doctype. Essa tag doctype, ela tem que estar necessariamente em maiúscula e ela indica para a gente qual a versão de HTML que a gente está usando na nossa página. No nosso caso aqui, é importante dizer que ela vai ficar sempre na primeira linha. Mas lembra que eu falei para vocês que está tudo numa linha só? Pois é. Na verdade, não é assim que a gente codifica nossas páginas em HTML. A gente vai usar linhas diferentes. Então, eu vou abrir uma linhazinha aqui para colocar exclamação doctype. Vejam que ele já identificou que é uma coisa diferente. HTML fecha chaves. Então, chave não, isso daqui é o que mesmo? Não lembro agora. Mas de qualquer maneira, olha, você abre e fecha, você não precisa colocar o barra doctype. Não existe barra doctype. Porque essa tag é uma tag especial chamada tag de informação. Todas essas tags que a gente colocou aqui, menor e maior, elas são tags que indicam o que é o conteúdo da página. São tags de conteúdo, como se chama. Já essa primeira, ela é uma tag de informação. Ela informa alguma coisa para o browser. Então, ela não precisa de abrir e fechar. Então, ela precisa só do menor e do maior. Tá? Muito bem. Bom, o que vai acontecer depois que eu coloquei esse doctype HTML aqui? Dou Ctrl S aqui. Dou F5 aqui. E não aconteceu absolutamente nada. Na verdade, deu um pulinho para baixo, porque a gente acrescentou uma linha de informação aqui. Isso daí, no futuro, a gente vai descobrir como é que a gente faz para retirar esse pulinho a mais aí que ela deu. Mas, basicamente, não mudou nada. Agora, o que acontece é que o browser sabe que a nossa página Oficina de Fuscas do Marcão, ela está sendo feita na versão mais atual do HTML, ou seja, a versão 5. Ok? Muito bem. Lembrando vocês, que vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, gente. Não deixa para depois, não. Agora,
Vamos falar sobre outras duas tags muito importantes. Tags HTML e title. O HTML ainda tem mais uma tag estrutural, que é a própria tag HTML. Ela é uma tag de conteúdo que serve para marcarmos tudo que é, dentro dessa página, o HTML que vai ser renderizado no navegador. Como essa tag é de conteúdo, ela precisa abrir com a tag HTML na primeira linha e na última linha, a última informação vai ser o fechamento dessa tag /HTML. Além disso, toda vez que estamos navegando, costumamos olhar para a aba do navegador para saber o nome da página, e a nossa aba exibe o nome index.html. Para arrumar isso, usamos a tag chamada title, que é o título da página. Vamos usar o nome Oficina de Fuscas do Marcão. Muito bem, então vamos dar uma olhada agora no que a gente vai fazer com essa informação. A gente vai acrescentar agora, na nossa página, mais uma linha com a tag HTML. Tá? Essa tag HTML, ela começa aqui, para você dizer que o que está escrito para baixo é tudo HTML, e ela encerra aqui no final com /HTML. Como tudo isso está dentro, a gente faz o seguinte, a gente dá um tab e dá uma indentada para ficar mais fácil de achar as coisas, tá? Outra forma da gente facilitar a maneira de encontrar as coisas é melhorar a visualização da página. O que eu quero dizer com isso? Eu vou botar umas linhas a mais aqui, entre cada parágrafo, separar o header do resto, pronto. Agora ela ficou com uma cara melhor, olha só. Ela está mais fácil de você entender. Antes estava aquela tripa de letra uma atrás da outra que não dava para entender nada. Agora ficou mais organizado. E tudo que está dentro da tag HTML está indentado um pouquinho mais para dentro. Eu dou Ctrl S aqui, dou F5 aqui. Não mudou nada. Mas não é para mudar mesmo. Todas essas linhas a mais que eu coloquei, elas não fazem sentido para o browser. Não são tags. Então o browser ignora todas essas linhas em branco que eu coloquei aqui. Essas linhas em branco, elas servem apenas para mim, para que eu me organize, tá? Para que fique mais fácil de entender a nossa codificação. Agora, além disso, a tag title, né? A gente tem que acrescentar aqui a tag title. E a tag title vai vir... o que é a tag title? Observe aqui onde eu estou marcando com essa bolinha a aba do browser. A aba do browser, ela está dizendo o nome da página, que no caso é o nome físico do arquivo, index.html. Isso é muito feio. A gente vai acrescentar, eu vou duplicar esse título aqui, vou colocar mais uma vez o título aqui, só que agora eu vou colocar como title. É o título da página. /title. Dou Ctrl S e do F5 aqui. A única coisa que vai mudar vai ser o nome da aba aqui em cima. Eu quero que vocês prestem atenção. Vou dar F5. Olha lá. Agora o nome da aba é o nome do título que eu coloquei dentro da tag title. Ok? Muito bem. Vamos seguir em frente. A gente ainda tem mais algumas coisas para dizer. A gente tem que falar sobre a tag meta agora. Tag meta. Nos nossos computadores, tudo está em português. Os acentos aparecem perfeitamente. Para garantir isso, em outros computadores temos a tag meta. Ela é escrita da seguinte forma: meta_char7 igual a, abre aspas, UTF-8, fecha aspas. Por ser uma tag de conteúdo, colocamos uma propriedade dentro dela. O atributo char7 é o conjunto de caracteres e escolhemos o dicionário UTF-8. Ele tem as linguagens Unicode, ASCII, além de todos os caracteres que são usados na maioria das linguagens da Europa, da América Central, América do Norte e América do Sul. Resolvemos assim o problema do acento. Ele tem cedilha, crase, acentuação de tio, qualquer uma que usamos na linguagem portuguesa.
Também precisamos dizer qual é a linguagem da página. Fazemos isso dentro da tag HTML. Vamos adicionar o atributo lang, de language, idioma. Dentro vamos usar o PTBR, que é português do Brasil. Muito bem, então tem uma nova tag que a gente tem que colocar aqui, que é indicando qual que é a tabela de caracteres que a nossa página está escrita. Isso é importante para que a gente possa informar essa tabela de caracteres, é importante para que a gente possa, na nossa página, ter, por exemplo, C cedilha, palavras em C cedilha. Além disso, nós também temos que dizer para a nossa página qual que é a linguagem que ela foi escrita. E aí, para fazer isso, nós temos que voltar aqui e fazer algumas modificações. A primeira delas é alterar a tag HTML. Aqui dentro da tag HTML, o HTML de abertura. Lembra que tem o HTML de abertura aqui em cima e tem o HTML de fechamento aqui embaixo. No HTML de abertura, nós vamos dizer qual que é a linguagem. Aqui, ó, eu escrevo lang, ele já traz para a gente o atributo. Eu dou enter, ele já escreve igual, aspas, aspas. Eu vou dizer aqui, ó, a linguagem é português do Brasil, PTBR, tá? E logo dentro aqui, antes do title, eu vou acrescentar a nossa tag meta. Meta. Essa meta aqui é onde eu vou escrever o carácter 7. O carácter 7 nosso é UTF-8. Acho que eu escrevi tudo direitinho. Parece que sim. Acho que eu escrevi tudo direitinho. Então, nós alteramos a tag HTML com a linguagem português e alteramos a tag meta com o nosso conjunto de caracteres que nós vamos utilizar na página. Tá? Dou Ctrl S aqui, dou F5 na página e vocês vão notar que nada vai acontecer. Por quê? Porque essas informações que o browser precisa, mas não são informações de conteúdo. Eu não estou mudando nada na página. Eu estou dando mais informações importantes para ele a respeito da página. Mas são informações de background. Não são informações que são mostradas para o usuário. Tags head e body. Dentro do HTML existe essa divisão estrutural. O HTML é dividido em duas partes. A primeira delas é o head, a cabeça, e a segunda é o body, o corpo. Se pensarmos em um documento, a cabeça são as informações que estamos passando para o navegador, e o corpo são as informações que queremos exibir na página. As tags meta e title são informações que são passadas para o navegador, ou seja, não são exibidas. Essas informações vão dentro do head. Toda informação que queremos exibir no navegador será colocada dentro do body. Muito bem, então a gente agora está fazendo mais uma separação, a gente está dando mais significado para as coisas que estão escritas no nosso browser. E provavelmente isso não vai mudar a aparência do browser, tá? A aparência da página do browser, mas ela vai ter mais significado. E aí, o que é isso aqui? Que significado é esse? É o seguinte, toda página tem uma cabeça e um corpo. Toda página tem um head e um body. Cabeça e corpo, head, body. E como é que isso vai ficar aqui? Dentro do HTML, a primeira coisa que a gente coloca é a cabeça, o head. Ok? Se isso daqui vai estar dentro do head, coloca ele mais para dentro. Isso daqui vai estar dentro do head também, coloca mais para dentro. Por que essas coisas estão na cabeça? Porque são informações que não são conteúdo da página. Se você olhar aqui para a página, ó, essas informações não estão no conteúdo da página. Elas são informações a mais a respeito da página. Então elas fazem parte do head. E claro, se tem head, tem /head, ok? Que é o encerramento da cabeça da página. O resto que está aqui dentro do editor é o corpo. Se é o corpo, então é o body. E todo esse resto aqui, ó, eu dou tab para colocar mais para dentro um pouquinho. Até o final. Venho aqui e dou enter
para colocar o /body. Então, observem, eu agora separei a nossa página em head, ou seja, a cabeça, e body, o corpo. E se eu der Ctrl 2 aqui no código e der F5 aqui na página, não teve mudança nenhuma. Mas não é para ter mudança nenhuma mesmo, porque eu estou só acrescentando mais camadas de significado para que o browser saiba exatamente do que se trata a minha página. Ok? Vamos lá, continuar agora. Que a gente chegou, basicamente a gente chegou na estrutura básica de toda página HTML. Toda página HTML começa com doctype. Toda página vai ter, depois do doctype, um HTML que fecha lá embaixo com /HTML. Aí deixa eu colocar a página aqui para vocês entenderem. Ó. HTML, /HTML. Toda página vai ter uma cabeça com o meta e o title. E depois vai ter um body com tudo que você quer mostrar no seu browser. O body é onde você mostra tudo que vai ser apresentado no browser. Toda página tem essa estrutura básica que vocês estão vendo aqui. Se não tiver essa estrutura básica, está errado. Tem que ter essa estrutura. É importante a gente seguir esse padrão, porque todos os browsers, sejam eles quais forem de qualquer marca que vocês forem utilizar para acessar uma página, vão esperar essa codificação. Isso é padronizado. Tá? Além disso, tem formas de você fazer essa estrutura de forma automática. Como que funciona? Aqui no nosso texto ela já está dentro da estrutura, que a gente foi criando essa estrutura aos pouquinhos. Mas como isso daqui é um editor de código, eu posso vir aqui no File e dar um Open New File, abrir um novo arquivo. Tá? Esse novo arquivo, eu vou salvar ele como uma página HTML. Save como teste.html. Salvei ele como teste. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou escrever HTML e digitar tab. Tab. Olha que legal. Olha a mágica que eu fiz. Ele já criou a estrutura básica todinha para mim. É claro, está faltando PTBR, o TF8, qual que é o title da página, está faltando essas coisas. Mas o importante é que ele já fez a estrutura básica, automaticamente. Isso porque isso daqui não é um editor de texto. Isso daqui é um editor de código. Tá? Vou dar Ctrl S, fechar essa página de teste, depois mais tarde eu deleto ela lá da nossa pasta. Mas o que eu queria mostrar é esse segredinho. Escreve HTML da tab, ele já escreve a estrutura básica para a gente. Nós não temos apenas essas tags que a gente apresentou aqui hoje para vocês, tá? Nós temos outras tags. BR, quebra. Qual que é a melhor abreviação para mim começar com essa setinha? Eu esqueci qual que é. Essa setinha é o sinal de menor. É o menor e o maior, né? Mas você não precisa falar eles, não. Você pode falar tag BR, tag HR e assim por diante. Ah, tá. Beleza. Tag BR, quebra de linha. Tag HR, linhas horizontais. Marcações semânticas não alteram visualmente o texto, mas adicionam um significado extra em trechos do texto. Exemplo disso é a tag strong, que indica que o conteúdo tem grande importância. Tag en indica ênfase, que sutilmente muda o significado da frase. A tag block quote é usado para marcar uma citação mais longa. A tag que é usado para citações curtas que fiquem dentro de um parágrafo. Tag ABBR, tudo junto, que é usado para marcar abreviações ou acrônimos. Tag DFN é usado na primeira vez que explicamos algum conceito. Tag address, que é usado para identificação do autor da página.
Tag NS indica algo que foi inserido no texto da página posteriormente. Tag del indica algo que foi excluído do texto, mas ainda está lá. Tag S indica algo que não é mais relevante, mas não deve ser excluído. Muito bem, então vocês veem que existem muitas tags que são semânticas. O semântica aí que quer dizer o seguinte: elas têm um significado para o texto, que o browser entende esse significado, mas elas não alteram visualmente o texto. Agora, essa tag, por exemplo, BR de quebra de linha, altera o texto. A tag HR também altera o texto. Vamos testar aqui, por exemplo, colocar dois HR aqui, ó, antes da missão e depois da missão. Eu não sei se essa tag precisa fechar. Não precisa fechar. Botei um HR aqui e botei outro HR aqui. Dei Ctrl S. Vamos ver o que vai acontecer aqui no browser. F5. Olha que legal. Acrescentou 2 linhas na missão. Uma coisa interessante que vocês têm que entender é o seguinte: esse HR aqui, ele não é conteúdo. Ele é uma tag de visual, é uma tag que muda a maneira como o texto está apresentado. Então, se eu marco o conteúdo, a linha não é marcada. Veja, ela fica fora da marcação, porque ela é apenas um elemento visual. Tá? Outra coisa que eu posso fazer, colocar um BR aqui no fundada. BR. O BR abre uma nova linha. Tá? E aí vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Ctrl S, vem aqui do F5. Ah lá, quebrou a linha. Fez o texto se quebrar em 2 linhas. Ok? Bom, vou tirar isso daqui porque isso não faz parte do projeto original dessa página. Isso era apenas para testar mesmo. Deixa eu fechar isso aqui, tirar isso daqui, do Ctrl S de novo. A gente vai utilizar sempre esse projeto Oficinas de Fuscas do Marcão nas próximas aulas todas até o último dia de aula. Tá? Esse projeto é um projeto que vai aumentando até virar um site não dinâmico, né? Um site estático, mas um site com várias páginas diferentes, navegação entre elas e tudo mais. E a gente está começando hoje esse projeto. Então, o que eu quero que vocês pensem é que o ideal seria que vocês fossem acompanhando esse meu projeto que eu vou montando aqui, utilizando o projeto, montando o projeto de vocês. Aí, da maneira como vocês vão trabalhar. Quanto ao esse editor Sublime, lá no nosso livro, eu falo um pouquinho sobre o Sublime Text. Deixa eu voltar com ele aqui. O editor de código. Então, nós sugerimos então utilizar o Sublime Text 3, mas quem quiser usar pode usar o Atom ou o Visual Studio Code, que também outros são editores de texto para desktop que vocês podem utilizar. Mas eu sugiro o Sublime 3, esses outros também são gratuitos, tá? Se não me engano. Mas eu sugiro o Sublime 3 por ele ser gratuito e está disponível em qualquer sistema operacional que vocês queiram utilizar. E ele é bem prático, tá? É bem leve, bem prático de utilizar. Bom, com relação à nossa página, a gente para hoje nessa parte aqui que está. Ela, por enquanto, nossa página só tem isso aqui. Só tem essa página de entrada. No futuro vai ter botão, vai ter imagem, vai ter fundo de cor diferente, vai ter um monte de coisa. Eu vou voltar para vocês para perguntar o que vocês têm a me dizer a respeito do que eu mostrei para vocês até agora. O Arthur pediu para fazer de novo. Arthur, desculpa, eu não estava olhando o chat. Para fazer aquilo, você tem que salvar o arquivo como .html. Se você não fizer isso, ele não sabe que é um HTML, tá? E aí você escreve na primeira linha, com o arquivo todo em branco.
HTML tab, ele já faz a estrutura básica, já preenche a estrutura básica. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Marcão, Diga, Heber. qual que é a diferença de uma página estática e uma página dinâmica? Uma página estática é aquela que é que nem esse HTML meu. Se eu colocar no servidor de internet, ele vai ficar desse jeito para sempre. A não ser que eu faça uma nova versão, acrescente mais conteúdo nessa página e copie ela para lá de novo. Uma página dinâmica, geralmente ela é gerada por alguma linguagem de programação e é enviada para o seu browser. Como que eu posso dar um exemplo disso? Hoje em dia, praticamente, a gente só tem página dinâmica, tá? Então, se você entra agora no Facebook, certo? Tá lá a sua página do Facebook. Aquilo ali que está sendo mostrado para você naquele momento, ele é dinâmico. Por quê? Porque aquilo ali não foi gerado, aquilo ali não é uma página HTML estática. Cada conteúdo que está sendo apresentado ali veio de um banco de dados. E aí teve um programa que leu esse banco de dados, criou uma página HTML e mandou para o browser do seu computador. Entendeu, Heber? Entendi. Então, se eu pegar aqui, se eu abrir uma página, deixa eu abrir uma página aqui, deixa eu capturar a tela de novo. Vamos explicar isso novamente, porque isso realmente é uma dúvida importantíssima. Aqui, eu estou aqui no nosso browser, certo? Vou abrir uma outra página aqui e chamar folha.com.br. Bom, tá aqui. Percebam que ele demora para vir, não é à toa que ele demora para vir, tá? Essa página que vai ser apresentada aqui, ela está sendo montada. Existe um programa que está rodando, mas está demorando mais do que devia. Existe um programa, nesse momento tem um programa consultando algumas bases de dados, e esse programa está gerando um documento .html, e esse documento .html, na hora que ele estiver pronto, ele vai ser jogado para o meu computador. Vocês entenderam? Aí, ó, foi jogado no meu computador. Entenderam? Isso aqui que está aparecendo na tela, se eu sair e entrar de novo, vai mudar, pode mudar alguma coisa. Por exemplo, isso daqui, por que está aparecendo esse monte de tênis Nike aqui? Porque mais cedo eu estava passeando na loja da Nike. Isso daqui não é uma coisa de uma página estática que foi colocada aqui, uma propaganda que foi colocada quando o cara criou HTML, o programador criou HTML. Ele foi montado agora, nesse momento, na hora que foi gerada essa página. Entenderam? Entendi, perfeito. Por isso que é dinâmica. Muito bem. Aliás, vou mostrar uma outra página dinâmica para vocês. Professor, Pode falar. eu quando tive essa dúvida no início, eu entendi da seguinte forma, que foi bem mais claro para mim, que todo sistema que ele pode ser passivamente alimentado pelo usuário comum, tipo o Facebook, né, que eu vou lá, posto uma foto, esse seria um sistema dinâmico, né, um blog, eu vou lá e escrevo, eu como usuário comum, vou lá e escrevo numa tela que é facilitada, né, tipo Word, sei lá o quê. Você consegue colocar uma foto ou um texto e consegue alimentar aquele sistema e se torna dinâmico, né? Mais ou menos por aí, eu consegui entender. Perfeito, Tony. É isso mesmo. Essa é uma outra forma de explicar, ou seja, ela é dinâmica porque a qualquer momento você pode alterar o conteúdo. Certo? O usuário pode ir lá acrescentar mais alguma coisa, tirar coisas que ele tinha colocado. Isso é o conceito de uma página dinâmica, porque na hora que você está acrescentando alguma coisa no Facebook, por exemplo, você não está alterando nenhum HTML. O que você está fazendo é guardando uma informação num banco de dados, que é mantido pelos usuários do Facebook. Então, o Facebook é uma página dinâmica nesse sentido. Ok? Agora, o que eu queria mostrar aqui como página dinâmica é o nosso AVA. Tá? O nosso AVA, ele é dinâmico também.
Essas páginas também, essas páginas HTML que vocês estão vendo, elas não são uma página, elas são uma página HTML, mas olha aqui em cima, ó, index.php. Elas são geradas por um programa feito em PHP. Entenderam? Então, se eu clicar aqui em Fundamentos de Web Design, a gente vai ver aqui. Aliás, vocês viram que eu deixei um aviso aqui, que as minhas aulas elas continuarão à distância enquanto o professor não estiver imunizado com a segunda dose. Bom, a segunda dose já deveria ter tomado, mas adivinha, a prefeitura deixou acabar a vacina e provavelmente vou ser vacinado depois de amanhã. Parece que amanhã já chega a vacina de novo. E aí, daqui a 15 dias, a gente começa com as nossas aulas presenciais. Bom, hoje é dia 20 de setembro, vimos conceitos de HTML. E a nossa atividade prática de hoje é o quê? Vocês vão fazer uma página principal. Por que é chamada página principal? Porque é a página index.html. Vocês vão gerar uma página, criar uma página index.html. Essa página deverá respeitar a estrutura básica do HTML que foi apresentada aqui no livro 6, que está logo aqui embaixo, tá? Esse documento HTML deverá conter o nome do aluno em seu interior para identificar vocês. Então, por favor, coloquem o nome de vocês em algum lugar no documento HTML. E, é claro, a entrega desse trabalho é para 26/9. Tá tranquilo, né, Arthur? Bom, é o seguinte, outra coisa que eu preciso que vocês entendam. O que vocês vão copiar para mim aqui no Ava é o arquivo HTML, tá? Vocês vão fazer o upload do arquivo HTML para eu poder ver a paginazinha principal que vocês fizeram, tá certo? E aí eu peço para que vocês comecem, por enquanto, só com aquilo que a gente já viu. Então, nada de colocar figura, vídeo, imagem, nada disso. Essa página inicial não precisa ter nada disso. O ideal é que ela não tenha nada disso. É só para vocês testarem mesmo essas tags que foram apresentadas na aula de hoje. Eu perdi o primeiro minutinho da aula, fiquei com dúvida só como que você faz para rodar no navegador o arquivo HTML. Ah, ok. Vou responder para você agora mesmo, Gustavo, mas eu vou só falar para o Rafael. O Rafael perguntou sobre o CSS. CSS é semana que vem, Rafael. Tá bom? Essa aula eu apresentei para vocês o que é um arquivo HTML. Na aula que vem eu vou apresentar para vocês o que é um arquivo CSS. Nessa primeira atividade, eu acho que vocês não têm nem como postar mais de um arquivo. É só o arquivo HTML mesmo. Não é para ter nada de CSS nesse primeiro arquivo, tá? Nesse primeiro documento. Professor. Ana, só um momentinho. Deixa eu falar com o Gustavo. Explicar para o Gustavo Naves. Eu vou fechar o editor. Eu tenho aqui o browser aberto. Tá? Vou fechar o browser também. Bom, eu estou aqui com uma pasta que eu criei, chamada Aula de Hoje, que é o meu projeto. O projeto da página vai ser todo codificado aqui dentro. Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, eu tenho aquele teste que eu fiz. Vou apagar isso daqui, não preciso dele. E eu tenho o arquivo. Esse arquivo, ele tem a extensão .html, para que o computador, para que todo mundo saiba aqui que é um HTML. Se ele fosse um texto, ia ser um TXT, um .doc, alguma coisa assim. Como ele é um .html, todo mundo sabe que ele é uma página. Então, se eu clicar 2 vezes em cima disso daqui, ó, ele abre o browser. Ah, tá certinho, Marco. Obrigado. É isso aí, abriu o browser para mim, tá? Agora sim, Ana. Uai, cadê a Ana? Tô aqui, professor. Então vai lá, diga. Não, eu só queria saber, o conteúdo do trabalho, no caso, é sobre o que a gente está fazendo. Exato. Lembra que a gente passou esse último mês
fazendo todo um planejamento e uma preparação para que a gente pudesse montar uma página para a internet, certo? Fez protótipo, fez público, estudou tudo a respeito de experiência do usuário para que a gente pudesse planejar o nosso site que será criado a partir de hoje. Então, o que eu quero que você faça agora é criar a primeira página. Ah, mas eu ainda não tenho figura, eu ainda não tenho letra grande do jeito que eu quero, eu não posso colocar botão. Não quero que você faça nada disso. Eu quero que você use apenas as tags que você aprendeu hoje. Tá? Ou seja, você vai trabalhar dentro das restrições impostas pelo livro que a gente viu hoje. Mas fiquem tranquilos que a gente vai chegar lá. A gente vai ter imagem, vídeo, mapa, a gente vai ter tudo que tem direito dentro da nossa página. Até a animação vai dar para fazer. Ah, como usa o Marvel? Ok. Beleza. Gente, então a gente vai fazer uma coisa agora. Quem já sabe, quem lembra direitinho como é que usa o Marvel, pode sentar agora, abrir o Sublime ou qualquer editor de texto que vocês queiram utilizar e começar a fazer o seu HTML, tá? Já podem começar a fazer o HTML. Não deixe para depois o que você pode fazer nesse momento, durante a aula. E, enquanto vocês trabalham nas suas páginas, nos seus projetos de página em HTML, eu vou conversar com o Arthur a respeito. Sim, esse Sublime você acha fácil, é só escrever Sublime Text, download que você vai achar a página lá. Eu acho que no livro eu coloquei o endereço. O endereço é sublimetext.com, sublimetext.com/3, porque é a versão 3. Esse endereço aqui, ele tá lá no livro, tá? No livro de hoje, na apostilinha de hoje, tem lá para vocês, não precisa lembrar disso daqui não. E aí daqui você já faz esse download. Download no Windows ou na versão Windows 64, tem para OS X, tem para Linux. Agora eu vou mostrar para o Arthur um pouquinho a respeito do Marvel. Quem tiver interesse de ver, acompanha aqui. Quem não tiver interesse de ver, pode começar a sentar, fazer download do Sublime e começar a trabalhar na página HTML, que é o exercício de hoje. Arthur, vamos lá então? A gente tem aqui o Marvel. Eu vou entrar nesse Marvel aqui, não sei que endereço é esse que ele me deu. Eu estou entrando no Marvel de alguém, um protótipo de alguém. Deixa eu sair do protótipo, aqui no Marvel app. Bom, vou clicar, entrar com minha conta do Google. Eu tenho um protótipo aqui que não é meu, é de um aluno que compartilhou comigo e eu usei ele um pouquinho. A tela do Marvel, depois que você cria uma conta, Arthur, a tela de trabalho dele é essa que você está vendo, tá? Nessa tela você tem os projetos e você pode também ingressar em times. Por que eu estou vendo esse projeto aqui que não é meu? É um projeto do Jorge, um aluno do semestre passado. Esse projeto aqui, o Jorge me colocou dentro do time dele. Por isso eu consigo entrar e alterar esse projeto. Eu tinha uma conta onde eu tinha um projeto do meu Oficinas de Fusca do Marcão completinho. Eu usei essa conta para dar aula no semestre passado. Só que como eu fiquei 6 meses sem mexer na conta, que eu usei só no dia que eu dei aula de Marvel, a Marvel deletou o meu projeto inteiro. Aliás, apagou minha conta. Então agora eu tenho essa conta aqui, tá? Então o que nós temos aqui? A gente tem um projeto só. E eu só posso ter um projeto porque eu estou na versão gratuita, tá? Para eu fazer vários projetos, eu vou ter que criar vários e-mails no Google. Basicamente é isso. E aí, deixa eu fechar isso. Eu vou entrar nesse projeto aqui. Clicando nesse projeto aqui, eu acesso as telas
vamos dizer, as telas HTML do meu projeto. Eu tenho uma tela inicial, que é essa aqui, depois uma tela de contato, depois uma tela que mostra um monte de nome, não sei o que é isso, não dá para ver, e depois uma tela que eu criei só para mostrar os elementos. Para você criar uma tela, é só você... Como é que cria uma tela mesmo? Tinha um mais aqui em algum lugar. Aqui, para você criar uma nova tela, Upload ou Create Designs. Por que Upload? Porque você pode, por exemplo, desenhar a tela num papel, tá? Pode usar o que você quiser, um papel, tirar uma foto desse papel e fazer o upload da foto desse papel para cá, e ele vai ser uma tela que você está usando aqui. Então, ó, ou você faz upload do seu computador, com um arquivo PNG, JPEG, GIF, não importa, ou você desenha com o Marvel. Eu vou desenhar com o Marvel, tá? Vou clicar aqui. Ele está preparando o ambiente. Pronto, isso é um editor de telas. Eu posso colocar um título, ó, Add, tá aqui o meu título da página. Eu posso modificar aqui os atributos do título, o texto, ó. Cadê? Bold, 40 pixels, ó, posso aumentar aqui o tamanho do título. Eu posso colocar texto, isso é um texto qualquer. Vamos ver aqui se tem alguma coisa no meu... Aqui, oficina do Fuças do Marcão. Eu posso colocar uma figura, na verdade um elemento, um ícone qualquer. Ó, coloquei um ícone aqui, posso mudar o tamanho dele. Eu posso fazer aqui o que eu quiser para poder simular essa página. Tá? Inclusive eu tenho muitos ícones aqui, ó, ícone de carrinho, se eu quiser fazer uma loja. Eu posso fazer um ícone de telefone. Tem uma infinidade de ícones aqui. O que mais? Aqui, títulos. Aqui, ó. Text field, ou seja, um campo para texto dentro da minha página. Que mais? Um calendário. Olha o calendário. Minha página agora tem um calendário. Eu posso colocar esse verde aqui, ó. Esse verde ele pode ser o fundo da minha tela. Eu quero que a minha tela seja verde. Para isso, é claro, ele tem que ficar no fundo, né? E aí, ó, eu venho aqui, ó, backyard. Pronto, agora ele está bem no fundo. Está no fundo. Eu posso pegar os elementos aqui, é um editor de texto mesmo. Posso pegar esses 3 elementos aqui, ó, da group, agrupar os 3. Agora os 3 estão agrupados. E aí eu dou close, minha página, meu projeto agora tem uma nova página. Aqui a página nova, a página que eu fiz. E aí eu vou criando todas as páginas do meu protótipo. Legal, Arthur? E aí eu posso agora, depois que eu criei as páginas todas, aí eu tenho que fazer a animação dos elementos entre elas. O que eu quero dizer com isso? Vou entrar aqui no meu protótipo. Vou prototipar agora. Tá aqui a página. Observe que tem elementos aqui, ó. Elementos que estão com o azul. Esses elementos são elementos clicáveis da minha página. Isso quer dizer que quando eu clicar no Quem Somos, ó, abriu o editor desse botão. Quando eu clicar no Quem Somos, eu tenho que informar para onde é que eu vou. Então, por exemplo, no caso aqui, ó, tá indo para cá, ó, no Quem Somos. Tá vendo que tá verde aqui? Além disso, eu tenho que informar o seguinte, eu poderia mudar isso, ó. Mudar para qualquer outra página, inclusive para a página nova que eu criei. Eu posso dizer aqui também, quando eu clicar, qual que vai ser a transição? Ó, e aqui ele mostra.
as possíveis transições que eu posso colocar. Vou usar esse pop aqui. Pode ser nenhum, ou pode ser pop, pode ser o flip. E tem um monte aqui para frente. Bom, além disso, qual é a action? Qual é a ação que provoca a animação desse botão? No caso é o clique, mas poderia ser o hover. Se você estiver fazendo um site para celular, olha, desliza para um lado, desliza para o outro, desliza para cima, desliza para baixo, diminui, aumenta, tá? Então, no caso aqui é o clique. E aí eu vou fechar isso daqui. Bom, definir os botões em tudo quanto é página minha. O próximo passo aqui é o passo final, que é play. Tá? O que é o play? Eu vou executar o meu protótipo. Mas antes eu posso dar play aqui e executar direto, eu posso fechar a prototipação. Porque o play ele está aqui, ó. O play do meu projeto inteiro está aqui. Quando eu clicar no play, ele vai renderizar, ó, está renderizando e criando uma página totalmente funcional. E aliás, essa página totalmente funcional é o endereço que você vai me entregar quando você for entregar o trabalho. Opa, o Arthur perguntou um negócio aqui. Como faz para aparecer o retângulo azul? Opa, é fácil demais. Deixa eu fechar o protótipo. Voltamos para o projeto. Eu vou pegar a nossa página aqui, ó. Essa página aqui, eu vou alterar esse texto aqui. Ah, não, mas eu tenho que entrar na página. Espera aí. Para entrar na página, eu tenho que editar, ó. Edit Design. Aqui embaixo. Entrei no editor de novo. Aí, olha o que eu vou fazer com esse texto aqui, ó. Voltar para a página principal do projeto. Pronto, agora eu vou tornar esse elemento clicável, ó. Salvei a página. Agora eu vou entrar no prototype dessa página. Tá ela aqui. Olha como é difícil eu criar um botão, Arthur. Pega e arrasta. Pronto. Pegou e arrastou. Agora eu digo, qual que é a página destino? É essa principal aqui. Qual que é a transição que eu quero? Eu quero que ela apareça de baixo para cima. E qual é a ação? O clique mesmo. Agora eu dou done no protótipo e eu vou agora para o play. Cliquei no play. Gerou o meu protótipo. Se eu clicar em qualquer posição aqui, ó, ele fala, não, você tem que clicar no azul, certo? Se eu clicar no azul, olha o que acontece. Certo? Só que a pessoa aqui não fez a volta, né? Tinha que ter um botão para voltar. Aí eu tenho que voltar aqui no maisinho aqui em cima. Nesse negócio aqui do lado, ó, eu posso navegar entre as minhas páginas. Olha a página que eu tinha criado. Olha a página aqui, a página nova. Se eu clicar em qualquer momento no lugar que eu estou aqui, nada aqui é clicável, ó. Nada é clicável. Porém, eu tenho um botão aqui. Ó. Eu vou clicar nesse botão, o que vai acontecer? A página principal volta. Esse, então, é o protótipo renderizado. E é essa a página, é esse endereço que vocês vão me entregar quando vocês me entregarem o protótipo lá. Perguntas? Todo mundo entendeu de novo o que é Marvel? Quem não tinha entendido antes, entendeu agora? Beleza. Existem outros aplicativos, Arthur, que também fazem a mesma coisa. Lá no livro onde eu explico sobre o Marvel, além de explicar isso tudo que eu falei para você em detalhes lá, tecla de atalho, tudo, explica tudo lá, também mostra algumas ferramentas concorrentes do Marvel, que também são muito boas. Se você quiser usar outra, pode, não tem problema nenhum. Ninguém tem nada a perguntar? A tarefa de hoje é só criar o HTML, o seu index.html. Mas não tem nenhuma exigência aqui que tem que ter na página, não, né? Só
usar esses... É só usar essas tags, é claro. O ideal é que você já crie a página principal do seu projeto que você está fazendo lá atrás, sem ainda todos os elementos, né? Porque a gente está começando. Uhum. Mas é para criar um index.html simplesinho com essa noção básica que eu passei hoje. E na aula que vem a gente começa a aprofundar. Aí eu vou apresentar para vocês já o que é CSS. Beleza. Muito bem, gente. Se é só isso, então, uma boa semana para vocês e até segunda que vem. Boa noite, professor. Até segunda. Diga, Ana. Boa noite. Boa noite. Ô, Marco. Diga, Arthur. Eu conectei atrasado hoje. Não sei se você tinha feito chamada, não sei como é que é. Ah, tá. Eu te explico agora. A chamada é a atividade que você vai postar. Ah, não, tranquilo. Aí isso quer dizer que se você perdeu alguma atividade de algum dia anterior, na hora que você fizer essa atividade lá e eu corrigir, eu também vou colocar presença para você. Tá? Não, certinho então. Ok. Obrigado, Marco. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Marcão, mais uma questão aqui. Diga, Heber. A gente precisa necessariamente criar em cima do protótipo Marvel ou pode criar uma página HTML aleatória? Você pode criar uma página HTML aleatória, mas eu só digo para você criar utilizando o projeto que a gente trabalhou nos últimos dias, para você não perder tempo, né? Você já vai utilizando isso. Já vai utilizar isso nas próximas semanas. Beleza. Ok? Você já está indo para a escola, Heber? Tava indo na aula do Hernani. Então você está no campus? Não, hoje eu tô em casa. Ah, ok. Beleza. Daqui a uns 15 dias, provavelmente, eu já vou para o campus. Ah, beleza. Tá? A gente se vê lá. Beleza, Heber. Falou, boa noite, até mais. Boa noite.